tive dois momentos de profunda decisão em vida. O primeiro foi uma decisão profissional e o segundo foi uma decisão sentimental. E os dois momentos que eu tive esta dificuldade de decisão, me recordo até hoje que as duas respostas que eu tive de Deus vieram de culto de alma, culto de amanhecer em Brasil, alguma coisa assim. Primeiro, eu me gostaria de parar meu curso de teologia, minha carreira de teologia na metade, para ser uma viagem de 1 ano à África. Eu recebi esta invitação. Pastor, que hermosa decisão, que lindo ser missioneiro em África por 1 ano. Mas se eu fosse à África, eu teria que perder uma outra carreira que estava começando, chamada publicidade. Eu hice publicidade, parei na metade, fui à teologia e depois voltei a terminar esta carreira. Em aquele momento, para mim, eu não volveria jamais trabalhar com comunicação. Em aquele momento, eu jamais imaginaria que volveria trabalhar com jovens e fazer televisão. Então, para mim, parar o curso e ir para a África era muito sencillo. E eu não me gostava tanto de fazer publicidade quando comecei a olhar na faculdade não cristiana. Orei em culto de alma. Eu hice com Deus uma prova. Eu não vou te contar. É segredo entre eu e meu Deus. E aqui eu estou recomendando a ti, haga provas com Deus. Ponga a Deus em uma aprovação contigo personal e tu puedes exigir de Ele uma resposta. Sua resposta para mim foi não. Senhor, me gostaria de ir para a África. Não. Foi muito clarita a resposta de Deus em um amanhecer como este. Hoje eu miro para trás e me recuerdo. Se eu tivesse ido à África, eu não teria me graduado em publicidade, não teria servido na igreja com televisão, não estaria apresentando televisão, não estaria fazendo comunicação para a igreja e quizás não estaria com todo este involucramento que eu tenho hoje com as redes sociais e sonho de trabalhar com a comunicação na igreja. Deus sabia o que eu não sabia. Mas minha segunda experiência com Deus mais forte foi meu coração. Vou dizer uma coisa para mim. O melhor lugar, a melhor ubicação, o melhor momento para tu encontrar tu pareja. Essa aqui. Não fique mirando a mim, mire as pessoas a tu lado. Quizás aqui está tu novio, quizás aqui está tu novia. ¿Por quê, pastor? Não haga isto. Sou tímido. Não sei. Pero quando tu estás em um amanhecer orando com outros jovens que estão orando, não existe melhor bendição de Deus do que um jovem conhecer uma chica adentro de um culto como este. Eu estou casado hoje com uma mulher que eu sou apaixonado por ela. Ellen. Quero voltar a casa, em 10 horas estarei com ela e me irrita. Mas quando eu estava na faculdade, isso eu não conto em público, só vocês vão escutar, não hablem com nadie, é segredo. Me gostava muito ela, era uma rubia, chamava atenção na igreja, me gostava muito. E eu fui falar com ela. Uma vez, sua resposta para mim foi não. Depois fui falar com ela 2 vezes, não. Eu recebi 7 nós dela. Pastor, que isso? 7. Ela disse de mim um escravo. E me recordo que eu vinha sempre pela manhã. Lá é o sábado, não é domingo de manhã. Em este momento de decisões de minha vida, eu lutava com Deus. Deus, me gusta ela. Tanto que ela quedou-se novia de outra pessoa. Pastor, sim, enamorada. Mas eu estava orando. E se não fosse ela, Deus me traria uma pessoa especial. Qual não foi minha surpresa quando um dia eu estava no culto da manhã e ela foi também no culto da manhã. Eu estava sendo uma prova com Deus e ela também estava sendo uma prova com Deus. E aquele dia, depois de 7 anos, a 8ª vez que eu falei com ela, eu recebi Casamos. E falei com ela agora há pouco, Helena, vai lá 2 horas adelante, está
tarde ela pode recordar. Estou indo a um culto de alba. E recordas de quando começamos a namorar? E recordo. Há 13 anos que casamos, há 17 anos que começamos a namorar. Jovens, abro isso para o que para ti? Porque eu creio que uma publicação como esta é de poder para os jovens. Tudo que o inimigo quer fazer contigo é trabalhar, manejar uma coisa que tu tens, que Deus te deu e que nadie pode ralar, nadie pode sacar fora, que é tu decisão, livre arbítrio. Isto, tu tens isto. Então, jovens, compreendam, em este espaço acá, numa universidade como esta, numa instituição como esta, o diabo não está tão preocupado em pensar em como tu pecares ao pecado. O pecado é consequência. O pecado é consequência de uma decisão. Então, mira isso. Tudo que o inimigo quer fazer contigo, jovem, em esta idade de decisões profissionais, sentimentais, espirituais, psicológicas, existenciais, é manejar tu livre arbítrio. Onde tu recebes poder? Em uma ubicação como esta. Posso abrir meu coração de preocupação? Estou preocupado que vocês estejam acá porque a semana de ênfase passou. Estou preocupado que tu estejas acá, que o pastor Odailson vino a falar. Estou preocupado que tu estejas acá porque iniciamos um anúncio, uma publicidade de culto de alba. Tu não vienes ao culto de alba por causa de um predicador. Tu não vienes ao culto de alba por causa de uma atração. Tu vienes ao culto de alba porque este é um momento para tu lutares com Deus. Amém? Em minhas lutas, em meu período de universidade, profissional e para a África, e casamento com a esposa que eu amo hoje de paixão, foram tomadas com Deus em manhãs como esta. Lutas. Pastor, habla mais de enamoramento. Um jovem me procurou esta semana. Pastor, sou solteirona, outra jovem. Então, em vez de falar com o pastor, habla mais de enamoramento, venga mais ao culto de alba. Eu sou testigo personal de que manhãs de lutas com Deus são manhãs de respostas de Deus. Amém? Vida de luta com Deus em período de jovem é uma vida de resposta poderosa de Deus. Pensei muito em que texto da Bíblia falar para ti. Elegi que é um dos textos mais diferentes, hasta mesmo surpreendentes, porque habla de loucura. Está em 1 Coríntios 1, 26 hasta 29. Tu compreenderás por que elegi este texto. 1 Coríntios 1, 26 hasta 29. Leemos. Hermanos, pensad lo que erais quando fuistes llamados. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Olha, quando Max falou comigo, pastor, tu vas falar para um grupo pequeno de jovens às 5 da manhã, eu me olvidei de meu passado de estudante. A primeira reação minha, que loucos, é muito temprano, domingo é para dormir, descansar, vamos fazer o que allá? Então minha mente começou a ralar todo o meu passado de experiências, e hoje manhã, quando os jovens vieram lá, pastor, vamos, eu estava com meu rosto de sueño, eu estava entusiasmado por pensar, Senhor, me recordo disto, para o mundo, ustedes são loucos, para o mundo, ustedes não são sábios. Despertar temprano, ir à natureza, a falar como nada. Que nada? Ai Deus, aqui estou mirando. Está em
Está aqui a mi lado, personalmente sendo mirado, não. Para o mundo, isto aqui é loucura. Agora, jovens, puedo falar contigo uma coisa? São jovens loucos, são jovens assim, surpreendentes ao mundo, que Deus elige, não pela tua competência de notas grandiosas em la universidade, pero por tu dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não sou nobre, eu não sou inteligente, eu não sou sábio, eu sou débil, eu sou menospreciado, eu não sou mais nada. Jóvenes, bem-vindo ao culto de alma, porque Deus faz coisas incríveis. É a última ilustração que eu predico toda minha semana com vocês. Me gusta muito música, e eu hice 16 anos de piano. Não tive tempo de tocar piano para vocês, mas eu sou pianista também. E durante o tempo que eu estudei piano, desde minha idade de niño hasta a universidade, eu hice faculdade de piano também, carreira de piano. Em el período especial, eu hice 4 anos de violino. Violino é um instrumento difícil. Eu parei. Violino, não sei se há pessoas que tocam violino aqui. É difícil. Com todo instrumento de cordas, como é violão. Violão que habla? Guitarra. Perdão. Guitarra, pastor. Guitarra em Brasília é instrumento diferente. Então, todo instrumento de cordas exige uma habilidade diferenciada. Eu me recordo de uma história que escutei do mais grandioso violinista de todo o mundo. Um homem que viveu em el siglo XVI, XVII, chamado Paganini. A história conta que Paganini era um jovem, mas era tão bueno em violino, que quando ele tocava seu violino, as pessoas não compreendiam como era possível uma pessoa ter tanto dom, ter tanta habilidade, tanta inteligência musical, de maneira que ele hoje, se tu puderes em Google Paganini, tu elegirá ali 1 bilhão de informações sobre o mais grande violinista do mundo e da história. Conta uma vez que ele estava em um teatro muito especial em Europa. O teatro estava lleno de pessoas, pagaram dinheiro para escuchá-lo. Agora ele estava em el clímax, em la cumbre de sua carreira, de sua experiência profissional como violinista, músico. As pessoas llenaram o teatro para escuchá-lo. Uma orquestra profissional, a melhor da Europa, estava com ele para tocar uma música dele. Ele mesmo compôs o que chamamos de caprichosos, são das músicas mais difíceis de violino, onde tu não consegues mirar o dedo das pessoas com seu arco. É perfeito, é muito difícil. Paganini estava haciendo uma grande performance. Conta a história que um concerto é feito de 3 movimentos. O primeiro fuerte, o segundo mais tranquilo e o terceiro é explosivo para terminar a música com um grande momento. A história conta que ele estava em el terceiro momento desta música e todos estavam encantados com seu talento. Faltava ainda muito tempo para cerrar a música e em la metade deste momento, deste movimento onde todos estavam encantados com seu talento, se escutou um sonido que hizo todos pararam o que estavam fazendo e quedaram surpreendidos. Era um sonido como um clac. Naquele momento, a música parou. Naquele momento, a orquestra parou. Naquele momento, o maestro parou. Porque em aquele momento, com toda uma plateia, uma multitude fazendo a cuerda do violino de Paganini, isto é raro acontecer, não é comum. A cuerda dele, a mais delgada, se rompeu. Não há como tocar com uma cuerda delgada rompida. Todos miraram o que ele vai fazer agora. E imediatamente um violinista que estava cerca dele pegou um violino e ofereceu a ele: pegue meu violino, a cara de violino. Paganini mirou seu violino sem uma cuerda, mirou o violino que estavam lhe dando, lhe oferecendo, e rechazou o oferecimento. E ele disse: não, graças, eu vou continuar a música. Me gostaria de mirar uma película, não tem gravação disso. A história conta que ele então pegou seu violino sem uma corda, mi, e começou a tocar a música novamente com 3 cordas. Quem toca violão
guitarra, perdão, conoce. É possível, se tu és muito bueno, é possível tu compensar uma corda mais delgada por uma corda mais grossa. Pero tu tens que cambiar todo o projeto mental de dedilhados, de dedos e de posições. Em violino é possível tu inclusive compensar outras cordas. Foi o que ocorreu. Ele começou a tocar com 3 cordas, não se sabe o que ocorreu. Alguma coisa muito equivocada em el clima, em el violino, quizás uma sabotagem. Alguém malo que hizo algo com suas cordas, pero ele começou a tocar com 3 cordas, as outras cordas, lá e ré, chamadas de música, as mais grossas também romperam, deixando ele solo com uma corda grossa agora, que é sol em violino. A história conta que agora ele faz movimento com seu corpo para que a orquestra não pare, o maestro não pare, que ele tentará tocar com uma corda solamente. Jovens, tu tens que ser mágico para tocar com 3 cordas. Tu tens que ser gênio para tocar com 2 cordas. Pero tu tens que ser impensável, inexplicavelmente bueno para só como Paganini tocar com uma corda gruesa. E a história conta que ele continuou tocando com uma corda gruesa. E ele foi até o final de música. Havia sudor em seu rosto. Ele estava toda hora com seus cabelos bagunçados, porque foi muito difícil para ele continuar tocando. E ao final, a plateia não pestaneava. A orquestra parou de tocar. O maestro parou de rir. E todos ficaram mirando. Como pode tanto talento em uma pessoa com uma corda só terminar uma música que seria ser tocada com 4? Quando ele clausurou a música, todos aplaudiram. Foi um aplauso incrível. Orquestra aplaudiu, maestro aplaudiu, multitude aplaudiu, Pedro Peter aplaudiu, todos aplaudiram. E agora está ali, Paganini recebe o aplauso e pede silêncio. Então, a história de música, quem hace música, isto está na história para toda a eternidade da música. Está contando que Paganini tomou seu violino, 5 cordas, todo arruinado, com cordas arruinadas, mirou para a multidão, mirou os olhos de cada que estavam encantados com seu talento. Ele era um jovem. E a história nos conta hasta hoje que ele pediu silêncio e falou uma frase que jamais foi olvidada. As pessoas que estavam lá depois relataram em muitos periódicos que Paganini, mirando seu violino arruinado, mirando a multidão, ele disse: a vezes é necessário em la vida de um artista ter que intentar fazer música, mesmo que seja com solo uma cuerda. A vezes tu terás 4 cuerdas, a vezes o inimigo irá arruinar uma cuerda, a vezes tu não terás 3 cuerdas. Quizás tu estás aqui solo com uma cuerda. Eu não sei, eu vou embora para o Brasil, eu não terei tempo de falar contigo. Pero se tu tens uma corda solamente, haga música com ela, haga sonhos com ela, siga adelante com ela. E não porque tu és músico como Paganini, pero porque tu tens um Deus de los locos, um Deus de los débiles, um Deus de los flacos, um Deus de los limitados, um Deus de los jóvenes que chegam temprano no domingo para dizer: Senhor, eu sou louco para o mundo, pero sou um herdeiro del reino de Deus para o céu. Que Deus esteja com vocês. Mis decisões profissionais e sentimentais foram hechas em culto de alba. E as tuyas? Domingo que vem eu não estarei aqui. Pero domingo que vem tu não deixarás de estar acá porque pastor Odailson não vendrá mais. Domingo que vem tu estarás acá porque tu tens lutas com Deus para tu poner Deus a aprovação, dizendo: Deus, eu estarei acá não por causa do edificador, eu estarei acá porque sou um jovem
loco para el mundo, pero listo para el reino de Dios. Que Dios